Então, todos estão com seu REP, sua aula programada do dia 3 às 7 para fazer a correção, semana passada. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês a meta de português, que é de sexta-feira, né? Dia 20. Essa data aqui ficou errada, tá, pessoal? Mas é a última folha lá. A última não. A última meta, no caso, né? A última, penúltima, antepenúltima folha. Meta de sexta-feira. É que, na verdade, depois eles acrescentam a de artes e de inglês, né? Mas essa daqui, ó. Tudo ok? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui algumas frases, né? E aí tá pedindo para responder as questões em relação a essas frases. Eu vou interromper aqui só para liberar para vocês o áudio. E aí, se alguém quiser responder, pode estar abrindo o seu áudio, tá? Vou até pedir para vocês lerem para mim. Rafael, lê para mim a questão de número 1, por favor. Tá. Leia as frases abaixo, observa o verbo destacado e responda as questões. Pode continuar. Se ele estudasse mais, teria melhor desempenho nas provas. Qual é o verbo que está destacado aí? Possibilidade. Não, peraí. Presta atenção na pergunta que eu fiz. Que verbo que está destacado nessa frase da letra A? Não tem um que está mais escuro aí? Uma palavra que está mais escura? Estudasse. Estudasse. Então, estudasse é o verbo que está destacado. Esse verbo, ele indica um fato certo se ele estudasse, fato certo, ou uma possibilidade? Uma possibilidade. Exatamente, uma possibilidade. E quando o verbo indica uma possibilidade, em que modo que ele está? Pretérito perfeito. Espera só um pouquinho. Possibilidade. Ó, o modo pretérito perfeito é o tempo. Quais são os modos? Lembra dos modos verbais? Que são infinitivo, subjuntivo e imperativo, né? O imperativo, ele indica o quê? Uma ordem. Subjuntivo, pronto. Ordem. Isso, subjuntivo. Alguém falou ali, ó, ajudou. Eu. Subjuntivo. Esse verbo, então, está no modo subjuntivo. Tem que lembrar que existem os modos verbais e os tempos verbais. Os modos, eles indicam, então, expressam uma intenção em relação à ordem, pedido, conselho, se for no imperativo, tem essa intenção, o verbo. Se o verbo estiver no modo indicativo, ele tem a intenção de passar algo certo, um fato certo, algo real. E se for alguma possibilidade, algo que talvez aconteça, que possa acontecer, ou incerto, que não seja algo certo, ele está então nesse modo subjuntivo. Então, são os 3 modos. E aí, do modo indicativo, nós estudamos então os tempos verbais, né? Que é algo que já aconteceu, que vai acontecer e que está acontecendo. E as subdivisões desses modos, desses tempos verbais, né? Yuri, lê para mim a letra B, por favor. Yuri? Luan quebrou o brinquedo da Sara. Ok. Aqui, até esqueci de destacar esse verbo aqui, né? Qual que é o verbo
dessa frase? O que aconteceu aqui? Nós sabemos que Luan é uma pessoa, então ele não pode ser um verbo. Quebrou. Brinquedo também é um objeto, então ele Quebrou. não é um verbo. Sara também é uma pessoa e quebrou, que é o que aconteceu, a ação, né? Então, quebrou, dá uma destacada aí no verbo quebrou, que a Pro esqueceu de destacar, de deixar em negrito. E esse verbo quebrou, ele indica algo um fato certo, algo que realmente aconteceu, ou uma possibilidade, algo que poderia acontecer ou que talvez aconteceria. Certo. Algo certo, um fato certo, né? E quando eu tenho um verbo que indica um fato certo, qual é o modo que ele se encontra? Indicativo. Exatamente, modo indicativo. Obrigada, Yuri. Deixa eu ver quem está próximo aqui. Letícia. Lê para mim a segunda, Letícia, por favor. Sim. Complete as frases com o verbo no tempo indicado. O modo indicativo. Não, o modo é o indicativo. Então, a gente já Indicativo, sabe que o modo é do indicativo. Ele quer que você complete, então, com o verbo falar no futuro do pretérito. Falaremos. Nós falaremos como ele se houvesse uma oportunidade. Pera. É isso mesmo, pessoal? Todo mundo colocou assim? Falaremos? Falaria. Falaríamos? Eu que li errado. Eu coloquei falaria. Espera só um pouquinho aqui. E aí, falaremos, falaríamos? Como que fica? Fala, Yuri. Pode abrir, quem quiser pode abrir. Falar no futuro do pretérito. Pro, eu coloquei falamos. Falamos, mas falamos está no presente, não é? Não sei. Nós falamos, não está acontecendo aqui, ou no passado, pode ser no passado, mas futuro é algo que ainda vai acontecer. Turmitia? Prof, eu acho que falaríamos. Samuel, o que você colocou? Falaremos. Falaremos? Eu coloquei falaremos. Ó, vocês lembram que o futuro do presente é algo que certamente acontecerá. E o futuro do pretérito, algo que para acontecer ele depende de uma condição. Então, é algo que aconteceria. Então, qual seria? Eu vou pegar o verbo acontecer, que eu estou falando agora. Se do verbo acontecer, deixa eu projetar aqui de novo a tela. Se do verbo acontecer, aconteceria, o verbo falar, falaria, mas é no caso eu. E nós seria, então, falaríamos. Vocês lembram que vocês têm uma tabela? Vou olhar bem para a cara de vocês, ó. Vocês lembram que vocês têm uma tabela? Quando tiver dúvida, é para olhar naquela tabelinha dos verbos com as terminações de acordo com o tempo. Tem no caderno e tem também no rap. Então, aquilo lá serve para vocês consultarem. Quando a Pro coloca alguma coisa no caderno, não é só para deixar lá enfeitado para dizer que copiou alguma coisa no caderno. São informações para serem consultadas, quando tiver dúvida, ok? Então, sempre quando surgir uma duvidazinha em relação a tempos verbais, vocês já sabem, volta lá no caderno. Se quiserem recortar ou copiar aquele outro que ficou no rap, no caderno, também fica até melhor, porque vocês vão ter todos os tempos num lugar só. Então, vamos lá, continuando. Eu, um pretérito imperfeito,
quando você... Eu estudar no pretérito imperfeito quando você chegar no pretérito perfeito. Pretérito a gente já sabe que é passado, né? Vou pegar aqui o Tiago que tá bem no primeiro... Cadê o Tiago? Tá sumindo de mim, Tiago. Oi. Como que ficaria o verbo estudar no pretérito imperfeito e chegar no pretérito perfeito? Lembrando que o pretérito imperfeito é algo que acontecia com uma certa frequência, né? No passado, num passado distante. O pretérito perfeito é algo que aconteceu e que foi concluído. Uma ação concluída. E pretérito imperfeito, algo que acontecia com uma certa frequência. Estudar seria... Ó, então, estudar é o Estudaremos. verbo no infinitivo. Vamos pegar aqui. Ó. Eu estudarei. Eu estudarei. Então, mas estudarei tá no pretérito? Tá no passado? É algo que ainda vai acontecer ou que já aconteceu? Estudarei. Estudava. Quando eu falo... Estudei. Eu estudei quando você... Acho que não... Estava estudando. Não, estava, não tem estava, só estudar, ó. Pretérito imperfeito. Eu estudarei quando você chegar. Então, mas o estudarei, Tiago, é algo que ainda vai acontecer, não é? Se você falar assim, eu estudarei quando você chegar, você só vai começar a estudar quando eu chegar aí, não é? Estudava quando você chegaste. Exatamente. Eu estudar. Mas você falou pra mim quando a gente tava fazendo. Eu Oi, estudarei Pera só um pouquinho. você. Não é estudarei. Oi, quem tá falando? Pera só um pouquinho, deixa eu ficar aqui. Isso, Letícia. Estudava. Alguns já falaram a correta. Alguns já falaram a correta. Pode falar. Eu coloquei, né? Eu estudava quando você... Lá. Então, estudava é algo que acontecia, né? Se fosse pretérito perfeito, eu estudei. Comecei a estudar, parei de estudar e pronto, né? Mas eu estudava, era algo que estava acontecendo e foi interrompido, ou que era algo que acontecia com uma certa frequência. Então, estudava... Oi, pode falar. Seria estudava quando você chegou. Isso, Estudava chegou sim. quando você chegou. Chegou está correto. Eu estudava quando você chegou. Joel, lê para mim a letra C, por favor, Joel. Quando apita a bola... Quando apita... Como que vai ficar a palavra apitar no pretérito perfeito? Algo que a árbitra fez no passado, começou e terminou. Apitar. Apitou. Apitou, exatamente. Quando a árbitra apitou, e aí, ó, lembra do pretérito mais que perfeito, que é algo que um passado, uma ação que acontece antes de outra ação que ocorreu no passado? Quem soube responder essa daqui, ó? Como que ficou aqui o verbo entrar? Entrava. Entrava fica no pretérito imperfeito. Professor, entrou? Não, Entrará. entrou. Pretérito perfeito. Errei. Entrará. Entrará é futuro. Não. Quando a árbitra apitou, a bola já entrou no gol. Entrou é pretérito perfeito.
Entrara. Entrara. Entrara mais que pretérito mais que perfeito. Entrará, Yuri. Se você colocar o acento, escreve da mesma forma, só que tem um acento que vai diferenciar. Entrará, se eu colocar o acento lá no último A, entrará é algo que ainda vai acontecer. Então, muda totalmente o verbo, o tempo verbal. Então, a gente tem que estar atento na grafia e na leitura, né? É a mesma coisa do entrarão e entraram, né? Então, é entrara sem acento. Cadê? Ué? Já entrara no gol. Sem o acento. Entrará sim, que é algo que ainda vai acontecer. Ok? Deixa eu ver aqui quem não foi ainda. Samuel Regioli. Questão de número 3. Questão de número 3. Aí, prof, a áudio ficou travado quando você falou. Aham, mas pode ler. Ler e responder. O que você colocou? Continue flexionando o verbo comer e beber no pretérito e veja. Tu comestes o bolo e bebestes o suco. Ok. Tu comestes o bolo. Eu vou colocar só os verbos, tá, pessoal? Senão vai ficar muito extenso. E bebeste. E ele? Prof, eu não sei quem, mas tá dando microfonia. E bebeu o suco. Comeu e bebeu. Deixa eu só ver quem tá com coisa aberta aqui, peraí. Não, deve ser. Eu tô escutando também um. Você tá com o celular aí perto, Regioli? Tô. Acho que tá dando microfonia. Desliga, fazendo um favor. Tá. Peraí, eu vou colocar o fone aqui, então. E nós? Ah, melhorou. Nós comemos? Nós comemos o bolo e Bebemos. bebemos o suco. E vós? Vós comeu? Não. Como que fica? Vós, Samuel? Comestes? Comestes o bolo e bebestes o suco. É até estranho falar, né? E eles comeram e beberam. Comeram o bolo e beberam o suco. M no final, tá? Se eu colocasse ão aqui, como que ficaria? Beberão, futuro, não é futuro, é pretérito aqui. Então é beberão. Ok? Guilherme, Ok. Guilherme Durães, lê para mim a questão de número 4. Prof, Oi. minha avó acabou de me falar que lá em Portugal a gente não conjuga os verbos. A gente só usa o tu e o vós. Bem mais fácil, então, né? Porque só tem duas pessoas para conjugar, então fica bem mais tranquilo. É. Mas dizem que a língua portuguesa aqui do Brasil, no caso, né? Diz que ela é uma das mais complexas mesmo. É, verdade. Então vamos lá. Prof, Oi. eu moro aqui em um condomínio, né? Daí eu tenho amigos, né? Que são 4 meninos e são 2 meninas e 2 meninos. Eles sabem falar japonês, a família toda. Daí eles sabem falar japonês, estão aprendendo a falar japonês e sabem falar em português. E os mais velhos estão aprendendo a falar inglês, então eles são muito Por despertos enquanto, para eu sou conseguir só bilíngues, né? Uhum. Eles aprenderem a falar o inglês. Então vamos lá, vamos adiantar, que senão não vai dar tempo.
Guilherme Durães, lê para mim a questão de número 4. Análise as formas verbais abaixo, como feito no exemplo. Então, tem o exemplo aqui. Eu pulo. A conjugação é a primeira conjugação, porque o pulo vem do verbo pular, no infinitivo aqui. Para eu saber qual é a conjugação, eu escrevo aí no infinitivo. Se termina com ar, é primeira conjugação. Se termina com er, é segunda conjugação. E com ir, terceira conjugação, né? Pessoa é a primeira, que é eu, do singular. Modo indicativo, tempo presente. Nós venceremos. Deixa eu pôr aqui, peraí. Mais pra cima. Vamos colocar primeiro aqui o verbo no infinitivo. Tem alguém com áudio aberto? Vocês podem fechar, por favor? Só o Guilherme. Guilherme, venceremos. Como fica esse verbo no infinitivo? Vencer. Ele vem do verbo vencer. E conjugação? Segunda conjugação. Segunda conjugação, exatamente. Que é were. Pessoa. Qual é a pessoa? Nós. Eu, primeira pessoa do singular. Tu, segunda pessoa do singular. Ele, terceira pessoa do singular. Nós, primeira pessoa do plural. Vós, segunda pessoa do plural. Eles, terceira pessoa do plural. E aí? Então, que pessoa que é nós? Primeira? Primeira, do quê? Porque é nós. Mas não por quê? Do singular ou do plural? Plural. Plural, porque eu tô falando de mais de um, né? E que modo que está esse... Está no modo indicativo, infinitivo, ou subjuntivo ou imperativo? Venceremos. É algo Imperativo. certo, real, algo duvidoso ou algo... Indicativo. Ordem, alguma ordem. Indicativo, exatamente. Venceremos, é um fato. Indicativo. Em que tempo nós venceremos? Está no presente, no passado ou no futuro? Futuro. Agora eu vou além. Esse futuro é do pretérito ou do presente? Pretérito, algo que depende de uma condição, que tem uma condição para acontecer. No caso de venceremos, ele está dando algo que certamente vai acontecer ou algo que ele acha que vai acontecer? Acha. Que depende de uma condição Eu tenho para acontecer. Aqui, quando eu falo nós venceremos, ele está dando uma certeza. Então, é futuro do presente. Isso, acertei. Se fosse no futuro do pretérito, seria nós venceríamos o jogo se não tivesse faltado um jogador, por exemplo. Prof, eu só coloquei o futuro, mas esqueci. Travada. Oi, peraí só um pouquinho, deixa eu interromper aqui, que tem bastante gente falando e eu não consigo visualizar todo mundo. Fala, Tiago. Ô, professora, ali você pode abaixar um pouquinho para eu ver o que você fez aqui no Nós Vencemos? Tá, só um Que pouquinho. eu não consegui ver. Fala. Prof, essa voz, se você fala muito rápido, fica meio travado. Tá, vou falar bem devagarzinho. Devagarzinho. Devagar. Bem devagar. Tá bom assim? Prof, fala bem de gavar. Então, vamos lá. Então, fechem os áudios aí. Tu divides. Vamos lá, Letícia. Você.
Eu. Conjugação. Primeiro, para saber a conjugação, a gente vai ver o verbo no infinitivo. Divides. Vem de qual verbo? Vem do verbo Dividir. dividir, né? Ou dividir, não. Dividir. Dividir. Se ele vem do verbo dividir, ele faz parte de qual conjugação? Primeira, segunda ou Prof. terceira? Termina Terceira. com ir. Então, ele é da terceira conjugação. Verbo ir. Terminado em ir. Tu divides. Que pessoa que é esse tu? Ele é a primeira, segunda, terceira, do plural ou do singular? Bom, Ó, lembrando aqui, ó. é do. Aqui singular, aqui plural. Primeira, eu, tu, ele. Nós, vós, ele. Singular, Segunda plural. Segunda no singular. Segunda pessoa segunda do plural. singular, né? Não, agora eu confundi. Do É do singular. singular. Singular é quando é um só. Plural é quando é mais de um. Então, quando eu falo Não, sim, então eu eu, falei errado. eu tô falando só de mim, então eu tô falando de uma pessoa só. Quando eu coloco tu, eu tô falando do outro, né? Que também é só uma pessoa. Quando eu tô falando ele, eu tô falando de uma terceira pessoa também, mas que é uma só. Agora, quando eu falo nós, sou eu e mais um, ou mais uns. Então, eu tô falando de mais de uma pessoa. Quando eu falo vós, são pessoas, são mais de um também. E eles também é mais de uma pessoa. Então, singular, quando eu falo de um só, plural, quando eu falo de mais de um. Então, é singular. Qual é o modo? Divides. Indicativo. Indicativo, exatamente. E qual é o tempo? É algo que já Presente. aconteceu? Presente, exatamente. Algo que está acontecendo. Tu divides, está acontecendo agora, né? Muito bem. Vamos pegar aqui, deixa eu ver quem ainda não participou. Pedro, Iori, Matheus já participou. Maria Eduarda. Duda, vamos fazer o seguinte, manda para mim no chat o modo e o tempo da letra C, tá? Já tá acabando, já tem 5 minutos. Deixa eu ver aqui, Pedro e Iori. Vamos lá, Pedro. O quê? Eles trabalharam. Qual é o... Trabalharam vem de qual verbo no infinitivo? Pro, Oi? o verbo no infinitivo, do infinitivo dele é trabalhar. Isso. Mas aí você tem que esperar a sua vez, tá, Tiago? Porque agora eu tô pedindo pro Pedro. Trabalhar. Aí, Pedro, eu quero que todo mundo participe, tá bom? Trabalhar termina com ar, não é, Pedro? Que conjugação, então? Qual a conjugação? É a primeira conjugação, segunda conjugação ou a terceira conjugação? Primeira conjugação? Isso, primeira conjugação. Que são os verbos terminados em ar. Né? Eles trabalham. A pessoa é eles. Eles é primeira, segunda ou terceira pessoa, Pedro? Terceira? Terceira. Do singular ou do plural? Eles. Singular? Não, plural. Plural, exatamente. E aí, Duda, mandou para mim lá no chat? E aí a Duda mandou aqui. Não, mas você colocou no infinitivo, né, Duda?
O modo, qual modo? Esse modo é do indicativo, subjuntivo ou imperativo? Exatamente. E que tempo que está esse verbo? Passado. Passado. É passado que eu coloco? Pretérito. Pretérito, né? Pode abrir agora. Esse pretérito é do presente ou pretérito do futuro? Perdão. Pretérito perfeito ou imperfeito? Trabalharam. Pera, que agora eu tô confundi. Pretérito perfeito, algo que começou e teve fim, ação concluída. Pretérito imperfeito, Imperfeito. algo que Não, pera. eles Perfeito. faziam no passado e que agora não fazem mais. Perfeito. Perfeito, exatamente. Perfeito. Perfeito também fica falando perfeito várias vezes. Perfeito. Pretérito perfeito, exatamente. Pessoal, nós temos 2 minutinhos. Vou deixar aqui a tela para vocês fazerem. Prof, ela vai ser seguida? Sim, vou fazer seguida. E aí, vou deixar aqui a tela. Quem tiver terminado, quiser ir ao banheiro rapidinho, eu já vou mandar. Acabou aqui, tem 1 minuto e 56. Acabou aqui, eu já vou mandar o próximo link, tá? Prof, Oi. mas a gente não terminou, ainda tem mais uma aqui, ó. Tem mais atrás? Sim, o 5. Ah, é porque tá... Ah, é verdade. Então, vamos fazer a 5. E que modo estão os verbos destacados? Dancei. Indicativo. Exatamente. Pode abrir o áudio, tá? Senão não vai dar tempo. Indicativo. Comprasse. Subjuntivo. Exatamente. Subjuntivo. Prestem. Imperativo. Tá dando uma ordem, né? A atenção só tá complementando aqui esse verbo. Preste atenção, tá dando uma ordem. Então, é imperativo. E cantamos. Indicativo. Muito bem. Ixi, é assim que é 6 ainda, tem um monte. Depois a gente termina qualquer coisa na outra aula. Só tem 6. E aí era para conjugar, então, o verbo comer no pretérito do indicativo. Quem não participou ainda, que quer participar? Vamos lá. Como que fica eu comer no pretérito perfeito? Come. Comi. Come. Come é presente. Comia. Eu Comia é pretérito imperfeito, tá? comi. Come. Comi. E Tu tu? comeste. E ele?